Neste segundo vídeo sobre programação em MATCAD Prime, analisaremos vários programas que nos permitirão compreender os comandos if, else, elsif, return e for, assim como a chamada de funções do MATCAD nas instruções de programação. Neste primeiro programa, calculamos integrais em alternativa. Temos então duas variáveis globais, ou seja, são variáveis que são reconhecidas em qualquer parte da folha de MATCAD. LI é o limite inferior dos integrais, LS será o limite superior. Temos I de x igual, inicializamos x, depois definimos a função f de x igual a e levantada menos x. Agora temos uma alternativa. Se x maior que 100, calculamos este integral de limite inferior LI ao limite superior LS, de f de x dx, ou então, se o x for menor ou igual a 100, calculamos o integral de raiz de x nos mesmos limites. Estamos a utilizar esta variável local x para atribuir-lhe o resultado dos integrais e depois, no final, na última linha de programação, passamos este valor à nossa função. I de 3 dá isto, I de 45 dá exatamente o mesmo valor. Estamos a ter valores menores que 100, portanto ele está a calcular este integral. E agora, para valores maiores de 100, 120, calcula este integral, que está a dar 0,368. Pusemos aqui 135, dá 0,368. Outra maneira de escrevermos este programa é não utilizar a variável local x. Podemos não utilizá-la e o que fazemos é, quando calculamos o integral, passamos-lo logo para a função, através deste comando, o comando return. Se o x for maior que 100, ele retorna à função este integral. Se for o contrário, ou seja, se o x for menor ou igual a 100, ele retorna este integral. Neste segundo programa, definimos uma variável global 100. Já agora, estas variáveis que são definidas fora dos programas são reconhecidas dentro dos programas, que são variáveis globais. Portanto, n igual a 100, definimos uma variável s igual, aqui x igual a 0, depois temos um ciclo for, com uma variável i que vai de 1 até n. Se i for maior ou igual a 1, i menor ou igual a 9, x será igual a x mais i. Se não, se i for maior ou igual a 10 e i menor ou igual a 19, o x será igual a x mais 2i. Ou então, se i for maior ou igual a 20 e i menor ou igual a 29, o x será igual a x mais 3i. Se não, x será igual a x mais 3i. E no final, divide-se x por n e passa-se a s. Ou seja, estamos a fazer aqui uma média. Vejamos agora um programa para calcular os números primos que existem num intervalo de números. Um número primo é um número que só é divisível por 1 e por si próprio. Vamos definir o intervalo, que queremos saber os números primos existentes dentro dele. Ni igual a 5, ns igual a 12. Queremos saber quais são os números primos existentes entre 5 e 12. Vamos definir uma variável chamada primos igual, x igual a 0, j igual a 0. Para n pertencente ao intervalo de ni até ns, portanto, para n pertencente ao intervalo de 5 a 12. Aqui definimos primo, uma variável local igual a sim, uma variável do tipo string. Para i pertencente ao intervalo de 2 a n-1, calculamos agora o resto da divisão entre n e i. Basicamente, o que estamos a fazer é, primeiro, vamos escolher qual é o número que queremos saber se é primo ou não. Começamos com o 5. Vamos admitir que ele é primo. Depois, vamos fazer as divisões desse número por todos os números entre 2 e esse número menos 1. Porque não vale a pena dividi-lo por 1 nem por ele próprio, que já sabemos que vai dar resto 0. Então, se essa divisão der resto 0, este mod é uma
função do MATCAD que nos dá o resto da divisão de n por i. Se dividir por 0, significa que não pode ser primo. Então, primo é igual a não. E break. O break é um novo comando que interrompe o ciclo for. Saindo do ciclo for, temos uma alternativa em que vamos verificar se a variável primo tem o valor de sim. Se tiver o valor de sim, significa que neste ciclo o valor da variável não foi alterado, continua a ser sim, o que significa que é um número primo, e então j será igual a j mais 1, e no vetor x índice j vamos registar o número n. Fazemos este ciclo de ni até ns e no final passamos x, que será o vetor que terá todos os números primos encontrados dentro deste intervalo. Foram descobertos os números primos 5, 7 e 11. Se aumentarmos para 20, encontramos estes números primos. A 100, encontramos aqueles números primos. Finalmente, temos aqui um outro programa em que definimos uma função, polo 2 grau, com 3 argumentos, a, b, c. Dentro do programa calculamos a primeira raiz do polinómio de segundo grau, cujos parâmetros são a, b e c. A primeira raiz e a segunda raiz. E depois passamos os valores das raízes polo 2 grau de um polinómio em que a é 2, 1 e 4, teremos duas raízes imaginárias. Aqui, se for menos 1, teremos aquelas raízes. Se for aqui 1, teremos estas. E vamos testando aqui vários valores. E agora vamos ter, vamos lá, por aqui umas raízes reais. Pronto, as raízes reais. Vamos ver se o nosso programa está a fazer bem, se não nos enganarmos aqui nas fórmulas resolventes. E vamos fazer cá fora, aqui 4, que é o A, agora 5, vezes, e depois 1, e deu o que valida o nosso programa.